Olá, tudo bem? Você sabe o que acontece no dia 19 de agosto? É o Dia Nacional do Ciclista, uma data brasileira. Veja aqui nesse card um vídeo que nós fizemos há exatos um ano atrás a respeito dos vários dias que existem da bicicleta e do ciclista mundo afora. Mas 19 de agosto, aqui no Brasil, é o Dia Nacional do Ciclista. Deixe o seu like e veja por quê. Esse é um fato recente. Foi aprovado em abril de 2018 e esse dia foi escolhido para homenagear Pedro Davidson. E veja bem, ele perdeu a sua vida atropelado no eixo fundamental lá de Brasília, 19 de agosto em 2006. Portanto, faz 15 anos que Pedro Davidson morreu atropelado lá em Brasília. Os pais do Pedro, Beth e Pércio Davidson, já faziam parte de uma ONG que tem lá em Brasília, ONG Rodas da Paz, que justamente nasce para combater esses crimes de trânsito. Hoje uma bicicleta branca está lá, no local onde Pedro perdeu sua vida. E dessa tragédia nasce o Dia Nacional do Ciclista, para justamente trazer à luz a necessidade de se promover a segurança de quem pedala nas ruas e estradas do Brasil. E neste contexto, a bicicleta entra como símbolo da inclusão social, símbolo da sustentabilidade, e a ONU também pega a bicicleta como uma das principais ferramentas para que a gente possa combater o aquecimento global, que não é no futuro, já está acontecendo hoje. Então, o Dia Nacional da Bicicleta aqui no Brasil é uma lei que pegou. E eu digo isso porque esta última semana eu já dei várias entrevistas de jornalistas interessados em promover o Dia Nacional da Bicicleta. Legal, né? Mais ou menos. Eu, na verdade, queria estar muito focada nos benefícios da bicicleta, mas ultimamente parece que tem uma onda de violência e de mortes e de atropelamentos estúpidos e inaceitáveis no Brasil todo de ciclistas. Esses dias mesmo, todo mundo viu um ciclista ser atropelado 2 vezes na mesma via em menos de 2 minutos. Meu Deus do céu, aonde estamos? Cadê o Ministério Público para correr atrás desses absurdos? A gente quer falar do Dia Nacional do Ciclista com alegria, mas a verdade é que a impunidade está tomando conta do assunto. Toda vez que a gente fala de bicicleta, logo vem acidente, atropelamento, violência, crimes de trânsito. Bicicleta não tem nada a ver com isso. Essa situação dos crimes de trânsito, elas têm que ser combatidas. E hoje a bicicleta, falar do ciclista, é quando a gente consegue botar na mesa este grande problema do Brasil. Os crimes de trânsito que continuam impunes, porque na nossa legislação não existe dolo quando o crime é cometido no trânsito. É sempre aquela coisa, o sujeito bebe ou não, guia em alta velocidade, atropela, mata, mas ele não tinha intenção de matar. Continua tudo como está. E para mudar, há que se ter uma pressão muito forte, nossa, da sociedade civil, assim como uma mudança na cabeça, não só dos promotores, como também da classe política, principalmente aquela que está lá em Brasília. Esses dias mesmo, eu estava assistindo um webinário promovido lá em Manaus pelos próprios promotores públicos. E foi muito interessante o desabafo de Juliana Castro, que é uma das gestoras da mobilidade na cidade de Fortaleza. Ela fez um desabafo incrível, interessante, e que é a pura realidade. Veja só, ela estava comentando o tempo que ela tem que gastar respondendo demandas do Ministério Público todas as vezes que ela propõe um acalmamento de trânsito em alguma região de Fortaleza. Toda vez que eles propõem restringir a circulação de automóvel, colocar mais espaço para pedestre e ciclista e diminuir a velocidade, vem o Ministério Público e começa a demandar. O Ministério Público vem demandando causas privadas, individualizadas e perdem a visão na coletividade. E isso aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Assim que a prefeitura anunciou o plano cicloviário, ainda na gestão Haddad, e assim que começaram as obras da ciclovia da Avenida Paulista, o Ministério Público aqui na cidade de São Paulo mandou parar as obras e, pior, retirar todas as ciclovias colocadas.
Bom, não deu outra. Após uma bicicletada de 7.000 ciclistas nas ruas, veja aí as imagens. O Tribunal de Justiça aqui na cidade de São Paulo revogou essa ordem do Ministério Público e as coisas voltaram ao normal. Imagina se o Ministério Público aqui da cidade de São Paulo consegue barrar as estruturas cicloviárias e, pior, retirar as ciclovias já feitas e não permitir a construção da ciclovia da Avenida Paulista, que hoje é ícone. Veja só o que é a ciclovia da Avenida Paulista. Avenida Paulista aberta. Pois bem, o Ministério Público aqui de São Paulo foi contra. Segundo exemplo, e esse bastante grave. Em 2017, o prefeito Dória assume a cidade de São Paulo tendo que cumprir duas promessas de campanha. Primeiro, aumento das velocidades nas marginais. Segundo, retirada de ciclovias. Olha só a dor de cabeça. Os ciclistas, de forma organizada, entraram como a liminar um pedido dentro do Ministério Público para evitar o aumento das velocidades nas marginais da cidade de São Paulo. Perdemos. Conclusão? Veja só o que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês os gráficos de mortes nas ruas da cidade de São Paulo durante todas essas gestões, como ele é sensível a esse tipo de política pública. Veja só esse gráfico que nós temos aqui. Ele compila dados de várias fontes desde o ano de 86. Naquela época, morria quase 3.000 pessoas ao ano nas ruas da nossa cidade. Faz as contas, mais de 8 por dia. Época do Jânio, um horror. Aí houve uma política pública no sentido de combate, principalmente no quesito não beber ao volante. E quando entra o Maluf aqui, que a gente vê que tem uma descida bastante acentuada nesse momento aqui, é por causa da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A gente vê aqui que houve realmente um decréscimo sensível nessa fase. Logo depois, relaxou, aumentou, mas mesmo assim a taxa vem buscando uma descida, um decréscimo. Logo quando entra o Celso Pitta, houve um decréscimo acentuado em função da entrada do novo Código de Trânsito Brasileiro, que foi muito mais responsabilista, que começou a colocar ordem nas ruas da cidade, principalmente responsabilidade por parte daquele que está ao volante. Pois bem, como tudo que é bom aqui no Brasil, o pessoal costuma e existe uma flexibilização. Logo em seguida começou a aumentar as mortes. Esse período que não tem ninguém é a gestão da Marta. Quando a Marta entra, ela promove um aumento de velocidade nas ruas da cidade. E com isso aumentou muito o número de óbitos nas ruas. E esse período nós não temos dados. E isso não foi ao acaso. Foi uma política pública de não abrir os dados. Logo em seguida, nós temos Serra Kassab, que fica naquela coisinha assim estável, com 1.500 mortes ao ano. Só começa a diminuir perto de 2010, 2011, quando começa a moralização da faixa de pedestre. Lembra aquela coisa da mãozinha? Pois bem, olha só como isso impacta de forma positiva no salvar vidas. E também é dessa data que começamos a ter ciclofaixa de lazer, as bicicletas compartilhadas e toda uma pressão por parte dos ciclistas, dos cicloativistas. Aí começa a diminuir o número de óbitos nas ruas da cidade. Logo em seguida entra o Haddad. A primeira promoção no trânsito do Haddad foi justamente os corredores de ônibus. E por incrível que pareça, aumentar a velocidade dos ônibus sem você redesenhar o acesso dos pedestres aos pontos de ônibus, ocasionou nisso aumento das mortes. Nós saltamos de um ano de 1.152 para 1.249. Alerta total. Começa então uma política pública fundamental para salvar vidas, que é o acalmamento de trânsito, que tem o princípio número 1, que é abaixar a velocidade máxima das ruas e, consequentemente, ganhar velocidade média, tranquilidade e segurança para todos. Então, quando você abaixa a velocidade máxima, você ganha em velocidade média, você ganha em economia de tempo para
a grande coletividade. Aí nós tivemos uma redução e pela primeira vez na cidade de São Paulo tivemos menos de 1.000 mortes ao ano, que mesmo assim é um absurdo. Pois bem, entra a nova gestão do Dória com aquela promessa de aumentar as velocidades na marginal. Olha só o que acontece com o nosso gráfico. Ele tem uma sensível estagnação. Nós tínhamos uma descendente bastante inclinada, que a gente pode observar aqui. Em 917, que foi o registrado no último ano da gestão Haddad, o número fica estabilizado quase que em uma horizontal e nós, cidadãos paulistanos, perdemos aquela tendência de queda de mortes no trânsito. E isso foi uma grande perda, porque foi justamente uma política contrária ao acalmamento de trânsito. Agora, voltando à questão do Ministério Público. Em 2017, quando a prefeitura pretendeu aumentar as velocidades nas marginais, nós ciclistas, organizados em várias associações, entramos com uma liminar pedindo que o Ministério Público se posicionasse contra. O que o Ministério Público fez? Ignorou e foi a favor do aumento das velocidades nas marginais. Conclusão, aquela taxa que vinha caindo, decrescendo, ficou estabilizada e nós, após 10 anos, entre 2011 e 2020, não conseguimos estabelecer a meta estabelecida pela ONU de diminuir pela metade as mortes de trânsito nas ruas da cidade. A gente quase chegou lá. A meta teria sido 682 mortes, que é um absurdo, significa 2 mortes por dia na cidade, caso tivéssemos chegado lá na meta da ONU. E nós mantivemos o número de 809, que é o número registrado pela CT, como mortes nas ruas da cidade no ano de 2020. Quase chegamos lá, mas o que é mais problemático é que essa queda que a gente vinha vendo aqui, ela se estabilizou e está na horizontal, e todo esse processo de acalmamento de trânsito e salvar vidas na cidade foi interrompido com um aval do Ministério Público aqui de São Paulo. O mais curioso é que se você for rodar de carro lá na Marginal Expressa, onde a velocidade estava a 70 km por hora e foi de novo para 90 km por hora, você vai observar o seguinte: a esmagadora maioria dos motoristas vai trafegar a 70, 75 km por hora, que é a velocidade que as pessoas se sentem bem, especialmente quando tem muitos carros. E aí o que acontece? Ficam aqueles poucos apressadinhos costurando no meio dos veículos. E são esses poucos apressadinhos estimulados por essa política pública do acelera que causam acidentes na marginal e fora da marginal. E o que isso tem a ver com o Dia Nacional do Ciclista? Todo o ciclista que pedala demanda por melhores condições para a cidade. E ele não está demandando para ele, ciclista. Ele acaba demandando para uma comunidade das pessoas que pedala e que tem externalidades positivas para todos, em especial aqueles que vão a pé, para as crianças, para os idosos, para as mulheres, para aqueles que têm dificuldade motora. Ou seja, o Dia Nacional do Ciclista, ele justamente tem a missão de mostrar o quanto é importante uma cidade ter esse olhar para o ciclista e também perceber o quanto as demandas dos ciclistas são boas para todos numa cidade, independente do modal que o cidadão escolher. Bom, mas agora vamos falar um pouco com você que é um ciclista e que já concorda com tudo que eu estou falando. Nós vamos dar dicas aqui nesse vídeo, que estão aqui na descrição, sobre o que você pode ver e rever aqui no canal do Bike é Legal, que vai fazer com que você se relaxe neste dia, vai fazer com que você se sinta homenageado no Dia Nacional do Ciclista e conheça um pouco mais do nosso trabalho. O primeiro filme que eu vou sugerir para você é o Elo Perdido, o Brasil que Pedala. Nós já falamos muito dele, mas você já viu? Se não viu, senta aí, 30 minutos e dá uma olhada, que bonito que é. 7 exemplos aqui no Brasil, onde você pode ver muitas pessoas pedalando como meio de transporte,
principalmente a trabalho e em vários lugares do país. E é engraçado que todos esses exemplos, eles acontecem apesar das políticas públicas. São exemplos de resiliência. Outro filme que a gente recomenda muito para vocês é Afuá, a cidade da bicicleta. Já falamos muito disso, mas se você não viu, recomendo. É um pequeno documentário que nós gravamos lá no Pará, na ilha de Marajó, numa cidade que é feita em cima de palafitas, que não tem nem moto, nem carro. E, portanto, a gente consegue entender o quanto a bicicleta promove equidade. É uma cidade maravilhosa. Eu te confesso que eu tô com muitas saudades de Afuá. Assim que eu puder, vou pegar um aviãozinho e ir para lá. E olha, Dia Nacional do Ciclista tem tudo a ver com Afuá. E quem quiser dar aquela relaxada depois de um treino, eu recomendo 2 outros vídeos aqui do Bike é Legal, que são dicas elencadas pelo Murilo Azevedo a respeito de filmes interessantíssimos em que a bicicleta é principal personagem. São diferentes entre si e maravilhosos. Veja lá, aqui na descrição desse vídeo, 2 links para 2 vídeos aqui do Bike é Legal, com várias dicas de filmes que você pode ver e comemorar bem relaxado o Dia Nacional do Ciclista. Valeu? E aí, gostou? Curta e compartilhe esse vídeo. E já sabe, né? Inscreva-se no nosso Instagram, no TikTok. Seja você também um membro aqui do nosso canal. Olha só a lista das pessoas que já nos apoiam. E a todos vocês, em especial essa lista aqui, o nosso grande abraço e feliz Dia Nacional do Ciclista.